O título que eu dei para esta devocional foi As Coisas que Nunca Mudam na Nossa Vida. Mudança, normalmente, é uma palavra que nos traz medo, uma palavra que nos traz alguma dificuldade, nos traz uma condição, assim, às vezes complicada, né? Porque a gente tem medo do novo, a gente tem medo de experimentar caminhos novos, né? Desbravar aí novos caminhos. Mas a mudança, ela faz parte, eu aprendo que a melhor parte da mudança é fazer parte da mudança. Mas existem coisas que não mudam na nossa vida. A primeira delas está em Hebreus capítulo 13, verso 8. Hebreus capítulo 13, verso 8, o texto sagrado diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o é eternamente. Ou seja, Jesus nunca muda. Deus nunca muda. Que você aprenda essa realidade na sua vida, de saber que Deus não muda. Aquele Deus que fez milagres, fez um povo atravessar um mar a pés secos, aquele Deus que fez com que pão caísse do céu, é o mesmo Deus que faz hoje coisas novas nas nossas vidas. É o Deus que nos acorda às 4h52 da manhã, recebendo uma mensagem de encorajamento, uma mensagem que muda o coração, que foi o que aconteceu comigo. Então Deus, Ele não muda nesse conceito de querer se relacionar com você. Então, saiba que ainda assim, a palavra diz assim, porque eu, Malaquias 3,6, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. É o amor de Deus que não muda. Porque Ele é amor. 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Então isso nunca vai mudar. Se você pensa e aprendeu na sua história sobre um Deus carrasco, um Deus que castiga, é aquele Deus que você não pode fazer nada, esqueça. Esse é um Deus que o homem mudou, mas o Deus, que não muda, é esse Deus que continua sendo amor, um Pai que disciplina e que nos disciplina exatamente porque nos ama. Mas Ele não vai fazer nada por revanchismo, porque se fosse Deus fazer algo por revanchismo, mudar a sua natureza de amor, Ele destruiria a terra novamente. E quando nós vimos o arco de Deus ali durante um tempo de sol com chuva, né, o arco-íris que conhecemos, mas a palavra certa seria arco de Deus, aquilo mostra a aliança de Deus conosco, que Ele não vai nos destruir. Por quê? Ele nos ama, querido telespectador. Ele é justiça também. Lá no Salmo 97:2 diz que o seu trono ele tem base por justiça e juízo. Então saiba que essa e outras características de Deus, elas não mudam e nunca vão mudar, porque Ele precisa ser Deus na sua vida e precisa ser Deus especialmente na minha vida, porque eu estou falando com você. Outra coisa que não muda, aqui está em Mateus capítulo 5, versículo 18. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, a palavra de Deus nunca muda. Se você às vezes está passando alguma dificuldade aí e tem culpado Deus, Ele não tem culpa alguma. Quem errou talvez tenham sido os homens que trouxeram palavras erradas para você, pessoas que falaram errado em nome de Deus, e isso precisa ser configurado ali, alinhado com a palavra dele para ver se está verdade, porque a Bíblia nos ensina. A gente não tem que julgar o profeta, a gente tem que julgar a profecia. Por isso precisamos conhecer as Sagradas Escrituras, porque elas não mudam. Porque se Deus mudasse as Sagradas Escrituras, certamente isso aí significaria a imperfeição da sua parte. Mas o nosso Deus, Ele é perfeito e Ele não muda, como a sua palavra também não. E algo tão maravilhoso que a gente aprende nessas Escrituras é que lá no Salmo nos ensina que Deus, Ele magnificou. Olha que palavra linda. Ele magnificou sua palavra junto ao seu nome. Outra coisa que não muda, 1 João, capítulo 2, versículos 15 ao 17, a Bíblia diz assim: não ameis o mundo nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência.
mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que a gente aprende? O pecado não muda. Eu tenho 41 anos de idade. Você já parou para perguntar quantos anos que o capeta tem? Ele é milenar, ele conhece tudo, ele viu tudo que aconteceu até agora. Ele já aprontou das suas aí, então ele sabe exatamente como nos apanhar, quais são as nossas fraquezas, os nossos pontos fracos, aquele que é o nosso calcanhar de Aquiles. Então ele sabe que essa é uma arma letal contra todos nós, que nos leva a desassociar ali da figura de Deus. Então, saiba que o pecado ele não muda, porque nós também nunca vamos poder enganar a Deus. Nunca, nunca, nunca. E também o que era pecado ontem continua sendo pecado hoje. Então não pense porque os tempos mudaram, a tecnologia aumentou, o modo de se relacionar está mudando. Não, o pecado ele não muda e é o pecado que faz a separação entre nós e Deus. A quarta coisa que não muda é a consequência do pecado. Romanos 3:23 nos ensina que, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Por causa do pecado, a consequência é essa, destituição, separação de Deus. Quantas vezes achamos Deus tão longe, mas não é Deus que se afasta, somos nós que nos afastamos de Deus pelo nosso próprio pecado. O pecado nos traz essa condição, essa consequência de nos encolher. Então, se você se vê longe de Deus, você não precisa melhorar para voltar a Deus. Você só está vivendo uma consequência do pecado. Então, ainda assim, se apronte para voltar para Deus. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Essa consequência, ela é terrível. É a separação de Deus. É a separação eterna de Deus. Tem a morte física e a morte espiritual. E essa morte espiritual é essa que nos leva a ficar longe de Deus. Por quê? Porque não aceitamos quem Ele é, não aceitamos a Sua palavra, não combatemos o pecado, então pagamos essa séria consequência de ter os nossos sonhos mortos, as nossas forças minadas, a nossa vida sem perspectiva. Por quê? É uma consequência de quem está morto. O que o morto faz? Nada. Então, pense bastante nisso. E claro, a última coisa que eu quero aqui frisar para você, que a quinta coisa que não muda é o plano de salvação de Deus. Em João 3,16, é um texto maravilhoso. Se eu posso, aqui, me perdoem os teólogos aí, hereticamente dizer que a Bíblia está suprimida nesse versículo, é que o versículo que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todos aqueles que nele crescem não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Então, esse é o plano de Deus. É em Cristo Jesus que vale para hoje, vale para amanhã, vale para sempre. Mas a gente sabe que o plano é para hoje, porque amanhã isso já pode mudar na nossa vida. Talvez não tenhamos o amanhã. Então, que esse plano de salvação de Deus seja aceito na sua vida hoje. Então, cumpra o que a palavra de Deus nos diz lá em Romanos capítulo 10, versículos 9 ao 10, que diz: a saber, se tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Tão lindo isso, né? Então, creia no seu coração para a justiça de Deus. Confesse com a sua boca a respeito da salvação em Cristo Jesus. São passos necessários e óbvios que a gente tem que tomar. Por isso, quero deixar essa palavra, para você saber que essas 5 coisas, elas não mudam. As demais, elas vão mudar, vão melhorar, vão piorar, mas essas aqui permanecem para sempre. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.